estenda as vossas mãos para cá. Aquele desejo, aquele pedido que os irmãos têm diante da presença de Deus, apresenta diante da presença do Senhor e peça para que o Senhor venha falar grandiosamente através do seu servo. Meu Deus, ai Jesus, Jesus amado. Amém. Peço aos irmãos que orem pelo pregador dessa noite, em nome de Jesus, para que Deus use grandiosamente, com a maneira grandiosa a qual venha trazer a sua resposta nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Maravilhoso Deus e Pai, Deus conselheiro e de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu servo, ao qual se dispôs, Senhor, para aqui nos trazer da tua santa e gloriosa palavra. Aqui está o teu servo que saiu do conforto do seu lar, da tua casa, deixando a sua parentela em casa, Senhor, para poder estar aqui, para nos trazer uma porção da tua palavra. Pai amado, Deus querido, neste momento eu lhe peço, usa o teu servo de uma maneira poderosa aqui nesta noite. Eu peço, ó Pai querido e Deus amado, que a palavra a qual o Senhor já concedeu ao teu servo venha bradar grandiosamente em cada vida, em cada coração aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor, aleluia, pois estamos aqui nesta noite para ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Eu peço neste momento, abra os nossos olhos espirituais da fé, ó Deus, e abra, Senhor, sim, meu Pai, os nossos ouvidos espirituais da fé, para que possamos ouvir a tua palavra. Senhor amado, Deus querido, frutifica no intermédio da tua palavra de uma maneira grandiosa e especial, Senhor. E eu peço, ó Pai querido e Deus amado, opera milagres e maravilhas aqui nesta noite, com operação extraordinárias. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com os irmãos essa noite, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Não há lugar melhor de estar na presença do nosso Deus, nosso Criador, nosso sustentador, aquele que nos livra, aquele que dá graça, aquele que dá vitória, aquele que levanta o fraco, aquele que tira a opressão do oprimido, aquele que levanta aquele que está caído. É Ele que está aqui esta noite, meus irmãos. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Sou somente um instrumento, mas Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu quero dar liberdade para Ele usar aqui essa noite na palavra, para fortalecer a tua vida. É porque a palavra é que sustenta, igreja. É a palavra que te toma pela mão, te levanta. É a palavra que nos faz enxergar o invisível. É a palavra que dá vitória. É a palavra que traz fé no nosso coração aqui essa noite, para sairmos daqui às vezes cheio de problema, mas sair daqui glorificando e exaltando a Deus, dizendo assim, ó, eu sei que a minha vida vai mudar. Esse é o Deus poderoso, Deus está aqui essa noite. Eu louvo a Ele, por estar aqui, não só para pregar, eu sempre falo isso, mas para estar em comunhão com os irmãos. Isso é melhor ainda, Deus abençoe o pastor Cosmiro, missionário Levice Mills, por a oportunidade mais uma vez de estar aqui em nome do Senhor Jesus. Igreja, é um texto muito conhecido, mas Deus colocou no meu coração. É Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Zaqueu publicano, muito pregado, muito conhecido Deus. Mas eu queria que Deus dê uma revelação nessa palavra aqui essa noite. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Vou estar lendo até o 9. Glória a Deus, maravilha, Jesus.
Aleluia. A presença de Deus é real nesse lugar, né? Aleluia. A gente sente o poder, igreja. Glória a Deus. Né, irmãos? A graça, Glória a Deus. o aconchego do Pai. Aleluia. O consolo do Espírito Santo é lindo demais. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 9, ao 10. Aleluia. Amém? Todos Amém. acharam? Diz assim então a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse homem chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, Aleluia. pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Amém. Pode Aleluia. sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, na verdade, toda a humanidade, com a queda de Adão e Eva, está lá em Romanos capítulo 3, todos se perderam. Por causa de Adão e Eva, quando entra e que eles desobedecem uma ordenança de Deus, a Bíblia fala que ali o pecado entra, não existia o pecado. Mas como Adão e Eva erram, pecam, desobedecem ao Senhor, ali entra o pecado no mundo. E através do pecado também entra a morte espiritual. Então é interessante que então todos ali se perdem, toda a nação, todo o povo que nasceu ali do fruto de Adão e Eva, eles recebem também essa sentença, a separação de Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala que Deus ele tinha uma intimidade com Adão. Todo dia, antes do pecado entrar no mundo e a morte, Adão falava face a face com Deus. Era uma comunhão íntima. Mas por causa do pecado, houve essa separação. Então a partir daquele momento, o homem é separado de Deus, igreja. Ele perde a comunhão com o Pai, ele perde a comunhão com Deus. E a melhor coisa que nós temos é a comunhão com Ele, é a presença dele na nossa vida. Por isso que o rei Davi disse assim, na tua sabedoria: Senhor, eu posso perder o reino, eu posso perder a minha vida, eu posso perder tudo que eu tenho, Senhor, mas uma coisa eu clamo a Ti para não perder: a Tua presença na minha vida, Senhor. A presença na vida do homem é tudo de Deus. Verdade. Então ali, igreja, é separado. Não é que nós pecamos, nós herdamos o pecado de Adão, o pecado original. Então ali nós somos separados. Mas o lindo é que Deus, lá em Efésios capítulo 1, igreja, Ele faz uma promessa ainda lá nos tempos eternos, que Ele mesmo enviaria o teu Filho, Jesus Cristo, para
trazer de novo a comunhão com o homem perdido, pastor. E lá em João 3,16 estará escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. A promessa lá em Efésios capítulo 1 é lindo isso, igreja, porque a promessa foi feita para nós antes de nós existirmos. Antes de Deus criar o mundo, os céus e a terra, lá na eternidade, como Ele é eterno, lá nos tempos eternos, Ele faz essa promessa. Glória a Deus. Antes, pastor Cosmiro, de Adão existir, ser criado, a promessa já estava feita. Glória a Deus. Antes de nós herdarmos o pecado, a promessa já estava feita, que Ele enviaria o prometido, Aleluia. o santo, o perfeito, e aquilo que eu e você não podemos fazer, o perfeito fez por nós, o santo fez por nós, igreja. E Ele está aqui essa noite, Glória a Deus. dizendo: eu te amo e eu já fiz tudo por você. Aleluia. E por mim aqui essa noite. Glória a Deus. A Bíblia diz, igreja, que Zaqueu, o publicano, ele era rico. Era um homem a qual foi constituído ele por Roma para cobrar impostos ali mesmo em Israel. Por isso que o povo de Israel não gostava de Zaqueu, porque eles odiavam os romanos, porque os romanos oprimiam Israel. E os romanos tinham o costume de ir lá mesmo em Israel, entre os judeus, escolher homens que cobrassem os impostos. Mas o imposto lá não era cobrado de uma maneira reta. Eles oprimiam os judeus com impostos caríssimos. Zaqueu era judeu, mas os judeus começam a odiar Zaqueu porque ele trabalha para Roma. E todo aquele que trabalhava para Roma era considerado um inimigo de Israel. E a Bíblia é bem clara aqui já no começo, diz assim, ó: Zaqueu era um homem rico, era chefe dos publicanos. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos. Olha para você ver o titular desse homem, ele era chefe, ele era uma autoridade naquele lugar, ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha status. Imagina quando aquele homem saia na rua com soldados romanos, todo mundo ali tinha medo daquele homem. Olhando para a situação de Zaqueu, ele era um homem aparentemente que tinha tudo na tua vida. Mas é interessante, no decorrer do texto, a gente descobre que Zaqueu tinha poder, tinha autoridade, tinha dinheiro, igreja, tinha uma boa casa, uma boa família, tinha posse, mas ele não tinha tudo. Verdade. Porque aqui no decorrer do texto, eu já quero adiantar, faltava algo na vida de Zaqueu. Faltava algo que ele mesmo, pastor Cosmiro, também tinha perdido lá com Adão no Éden. Pastor Cosmiro falou que a paz interior desse, Verdade. a paz do espírito, o dinheiro não pode comprar, a autoridade não pode comprar, ser bem sucedido não pode comprar, ter uma boa posse não pode comprar essa paz interior. O único que pode nos dar essa paz interior se chama Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia. E Zaqueu, igreja, ele sentia essa falta, apesar de tudo que ele tinha. Interessante, em Provérbios diz assim, ó: tem uns que consideram-se tendo tudo, não tendo nada. E tem uns que se consideram não tendo nada, tendo tudo. Verdade. Vou explicar melhor. Tem uns que às vezes, materialmente falando, Senhor, não tenho quase nada, mas eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu sou rico, eu tenho tudo, mas não tenho Jesus, eu não tenho nada. É verdade.
Zaqueu era esse homem. E o dia interessante, igreja, que ele ouve falar de Jesus. Porque ninguém pode vir até Jesus, pastor Cosmiro, sem ninguém o apresentá-lo. Eu vim para a casa do Pai porque me apresentaram Jesus. Que trabalhei 10 anos na bruxaria, fazendo trabalho de magia negra, construindo lares, famílias, casamentos, fazendo trabalho de morte. Vivi 10 anos. E um dia, na situação terrível do pecado que eu vivia, nas trevas, alguém me apresentou Jesus. Glória a Deus. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Pastor, fazia trabalho, ganhava dinheiro, mas aquele dinheiro desaparecia. E eu comecei a falar: Senhor, mas me falta algo dentro da minha vida, me falta paz, me falta alegria. Aí Deus, como é fiel, eu também tinha perdido tudo lá no Éden, mas como nosso Deus é fiel e enviou o teu filho para devolver tudo que nós perdemos, Jesus vai devolver tudo que você perdeu nessa noite. Jesus vai devolver as suas perdas. Aleluia. Aí me apresentou ali um homem. E ele começou a falar de Jesus para mim. Ele começou a falar: filho, sai dessa vida. Essa vida não vai te levar à morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual. Ele pregava para mim diariamente. Toda vez que eu saía ali pasmada no cemitério, as porteiras, interessante, quando eu voltava, estava lá aquele homem pregando para mim. Por que isso? Porque Deus enviou o teu filho Jesus. Aleluia. Antes de nós existirmos, para morrer por nós. Glória a Deus. Resumindo, ele prega para mim, me converto, pastor. Eu choro diante das palavras que aquele homem pregava. Aí eu tomo decisão: vou largar bruxaria, vou largar macumba, vou largar tudo e vou servir a esse Deus. Aleluia. E quando eu disse isso, que ia servi-lo, aí é interessante, pastor Cosmiro, alguém nos apresenta ele. Aí depois que a gente recebe aquela apresentação, ele vem pessoalmente até nós. Glória a Deus. Aleluia. Eu andando ali na rua, ouvi uma voz: filho, me entrega a tua vida, porque eu tenho algo lá que já fiz lá na eternidade por ti. Lá no peito da tua mãe já te preparei como pecador da minha palavra. Glória a Deus. Eu já tenho te chamado, te escolhido. Entrega a tua vida para mim, para você ver o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. Lá mesmo, sozinho, igreja, de madrugada, chorando, cansado daquela vida, daquela situação, daquela tristeza, daquela falta de paz. Na madrugada chorando, olhando, ouvindo a voz de Deus. Eu levantei minha mão pro alto e disse: Senhor, eis-me aqui então, faça conforme a tua vontade. Eu me entrego completamente a ti, Senhor. Aleluia. E a partir daquele dia, Deus mudou a minha vida. Glória a Deus. Deus mudou a minha história. Deus mudou meu rumo, meu trajeto. Pessoas que me odiavam começaram a me amar, pastor. A minha Restinga, muitos me odiavam porque eles sabiam que eu mexia com bruxaria. Mas quando eu converti ao Senhor, comecei a andar com a Bíblia Sagrada, pregando em Restinga. Muitos chegaram até mim e falaram: hoje você é um exemplo aqui na cidade. Hoje nós te odiávamos, mas hoje nós te amamos. Aleluia. Esse é o Deus transformador. Verdade. E Zaqueu estava nessa situação, perdido. Apesar do dinheiro, apesar da fama, apesar da autoridade, apesar do poder, ele se encontrava perdido. Verdade. O lindo é que apresentaram Jesus para ele. Glória a Deus. E ele, pastor Cosmiro, com essa ansiedade, falou: bom, eu ouvi falar de Jesus, mas eu quero conhecê-lo agora. Aleluia. Ouvir uma coisa, vai conhecer a outra. Nós ouvimos, mas nós não podemos ficar só ouvindo, nós temos que conhecê-lo. Aleluia.
Conhecer, meu irmão, é intimidade. Eu estou pregando aqui, você está ouvindo, fala, Deus está falando comigo. Mas conhecer, conhecê-lo, é conhecer a palavra, é conhecer o que Ele tem por nós, é conhecer o chamado, é ser íntimo dele, igual Adão era lá no Éden. Glória a Deus. É sentir uma presença tão grande dele na nossa vida que nós vamos lançarmos no chão de tanto poder. Pastor comigo, no início do meu ministério foi assim. Eu levantava de madrugada para orar a igreja, jejuava semanas, levantava para orar, eu sentia que a presença tão grande, eu não me suportava ter presença, eu caía ao chão quase desmaiado de tanta glória de Deus. Glória a Deus. De tanta presença, de tanto poder. E é isso que Deus tem para nós. Aleluia. É isso que Deus quer para mim e para você aqui essa noite. Ele quer derramar o poder na tua vida. Glória a Deus. De você resistir a tudo. Resistir ao diabo. Resistir ao mundo. Resistir a Satanás. E resistir à tua própria vontade. Aleluia. Lá vai Zaqueu falou, eu quero conhecer agora quem é esse homem. Me falaram dele, mas eu quero ter uma intimidade agora com ele. E Zaqueu sai, igreja, para conhecer Jesus. E o texto é engraçado aqui, ó. Ele, no verso 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Quando nós resolvemos conhecer Jesus, meu querido, Pastor Cosmiro, vem os impedimentos. Aleluia. Quantas pessoas às vezes hoje mesmo, pastor, eu vou estar lá essa noite, e às vezes não conseguiu chegar aqui. Impedimentos. Verdade. Porque o inimigo não quer que nós conheçamos Jesus, não quer que nós temos intimidade com ele. E aqui, Zaqueu foi conhecer quem era Jesus, mas não podia. Esse não podia, o que era? Impedimentos, obstáculos, barreiras. Aqui mesmo, hoje, essa noite, eu vi um jovem ali. Quando eu entrei, eu saudei ele e falou, eu quero aqui, eu estou com sede de ouvir a palavra. Mas pastor, ele já não está mais aqui entre nós. Impedimento, meu querido. Eu vi ele saindo, eu vontade de correr atrás dele, mas o Espírito Santo fala assim, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Verdade. Impedimentos de ouvir a palavra. Mas eu louvo pela tua vida que você está aqui ouvindo a palavra. Eu louvo por ti que essa noite você conseguiu, você está aqui ouvindo a palavra gloriosa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o impedimento. Mas o texto continua, fala, por causa da multidão. Porque ele era de pequena estatura. Então eu entendo assim, toda vez que eu saí para ver Jesus, correndo na multidão, ele não conseguia. Porque ele já ouviu falar, mas agora ele quer, o coração dele arde por conhecê-lo. Verdade. Mas havia impedimento, barreiras, obstáculos. Mas quando a sede de ver Jesus é maior, a gente dribla os obstáculos. Quando a sede de ver Jesus é maior, não tem impedimento, igreja. Quando a vontade de conhecer Jesus é maior, não há nada que barra, não há nada que breca, não há nada que nos faz desistir. Verdade. Aqui eu falei assim, não, está difícil de eu ver, pela minha estatura, pela minha pequenez no meio da multidão. Ele olha e fala assim, lá na frente tem um cipreste, uma árvore espinhosa. Eu vou subir naquela árvore, eu vou adiantar da multidão, eu vou subir naquela árvore. Sabe por quê? Aí quando Jesus passar por lá, eu vou ver Jesus, porque eu vou estar lá em cima. Verdade. Eu não vou estar mais lá embaixo no meio da multidão. E eu claramente vou ver Jesus. Olha a estratégia, meu querido Zaqueu. Porque a vontade no peito dele de ver Jesus era maior do que os
problemas, do que as dificuldades, do que as barreiras, nada queria impedir aquele homem de ver Jesus.